Por que diabos é tão importante essa tal de interação social positiva, como eu estou chamando, ou como a própria pesquisa está chamando aqui, né, dando um foco no trabalho em equipe, especificamente, no mundo profissional? Vamos falar sobre uma coisa chamada psicologia evolutiva, ok? A psicologia evolutiva, ela não é exatamente um ramo, não é exatamente uma abordagem, não é nem de longe, na verdade, uma abordagem, não é exatamente uma área do conhecimento, é uma coisa assim meio difícil de explicar dentro da psicologia, mas se fosse para tentar resumir de uma maneira bem simplificada, eu vou dizer que a psicologia evolucionista seria uma parte da psicologia que tenta estudar e compreender como que determinadas adaptações que o ser humano evoluiu para lidar com ambientes que já não existem mais, com habitats, com ecossistemas e contextos que não existem mais, que ficaram no passado, como que essas adaptações que ele evoluiu através da seleção natural, da seleção sexual, da seleção, no caso a seleção artificial não tem tanto aqui, mas principalmente natural e também um pouco sexual, né, que é a escolha de parceiros, mas como que essas evoluções, essas seleções foram selecionando coisas para um passado que já não existem mais e como o ser humano, ao criar muito rapidamente uma civilização, depois que ele conseguiu desenvolver a agricultura e parar de ser caçador-coletor, conseguiu é, mudar tanto o seu ambiente, né, viver em sociedades complexas e tudo mais, de modo que a evolução biológica, neurológica, cognitiva não conseguiu acompanhar isso, e a gente tem um monte de coisa que a gente tem cognitivamente para lidar com um ambiente que não existe mais, atrapalhando ao invés de ajudar no presente. Então, resumidamente, essa é a ideia central aqui da questão da psicologia evolutiva, ok? E por que isso aqui é importante? Porque isso ajuda a gente a entender muitas coisas, como por exemplo a ansiedade social, tá? Mas eu quero tentar falar um pouquinho sobre isso no contexto do trabalho. O ser humano, o Homo sapiens sapiens, ele é um animal, vamos dizer assim, que tem como, se não a principal, eu diria que uma das principais ferramentas, quem sabe junto com um cérebro muito bem desenvolvido, a capacidade de usar ferramentas físicas, a capacidade que a gente tem de correr por bastante tempo enquanto outros animais cansam, né? Tem todas essas coisas, mas talvez junto com todas essas e talvez acima de todas essas, está a nossa capacidade de socialização. Existem, com toda certeza, animais muito sociáveis, okay? Que têm grande socialização, tem um termo, por exemplo, gregário, né, para vários tipos de animais, mas tem também animais com, vamos dizer assim, sociedades, entre aspas, muito complexas. Né? A gente tem, por exemplo, vários tipos de insetos que são eusociais, como a gente chama, que tem as castas, tem várias coisas, como formigas, como, por exemplo, abelhas. Geralmente a gente está falando aqui de artrópodes, né? Mas existem inclusive dois mamíferos, né? O rato topeira pelado, por exemplo, é um mamífero eusocial, ok? Que tem um sistema com, entre aspas, rainha e tudo mais, né? Tem muita coisa assim. Existem sim várias configurações muito sociais, mas o ser humano conseguiu aperfeiçoar muito através da linguagem, da comunicação e de outros fatores a questão do trabalho social para conseguir aumentar a sua sobrevivência, ok? Isso é uma das principais coisas que fez a nossa espécie não ser extinta. Não é necessariamente a inteligência, mas mais do que a inteligência, a nossa forma de socializar, ok? Então a seleção natural fez com que o ser humano
fosse passando de geração para geração essa capacidade cada vez mais refinada de socialização. Então, a necessidade de socializar não é apenas uma necessidade evolutiva, mas por ter sido tão selecionada na nossa evolução, ela evolutiva não, de sobrevivência, eu quis dizer, mas por ser tão selecionada na nossa evolução, ela virou um instinto humano. A gente tem por instinto a necessidade de socialização. Pessoas, como eu falei mais cedo, têm graus diferentes de necessidade, mas a gente assume que a pessoa vai ter uma necessidade mínima significativa de socialização. A gente pode estar falando que pessoas muito específicas podem ter uma quantidade muito menos significativa de necessidade, como, por exemplo, quadros mais graves de autismo, né, do transtorno do espectro autista. Aí a gente já vê um outlier, é uma diferença muito mais significativa nessa questão da necessidade de socializar. Mas quando a gente está falando da absurda maioria da população, a gente está falando de pessoas que minimamente, mesmo a pessoa mais introvertida do mundo, e olha que eu me considero uma pessoa mais ou menos introvertida, né? Mesmo a mais introvertida do mundo, ela precisa de socialização para a manutenção do bem-estar. Por quê? Porque antes da agricultura, antes da gente ter feito a revolução agrícola, né, em que a gente desenvolveu a agricultura, o ser humano no Mesolítico, no Paleolítico, ele era caçador-coletor. Ser caçador-coletor fez com que, em mais de 95% da história da humanidade que se passou no Mesolítico e no Paleolítico ali, tá? A nossa espécie, não conseguisse sustentar uma população maior, geralmente, do que 100 indivíduos. Há pouquíssimas evidências de que a gente chegou até a quase 200 em algumas populações específicas desses períodos. Mas geralmente a gente não chegava a 100, ok? Por quê? Porque não tinha tanta disponibilidade de alimento. A gente não criava, não tinha plantas que a gente poderia armazenar esses cereais. Se a gente caçasse, a gente precisava consumir essa carne rapidamente e a gente precisava caçar de novo, né, quase que diariamente, não diariamente, literalmente, mas quase que diariamente, porque não tinha como conservar essa carne, e cada caçada era um risco de voltar sem comida, e em uma população muito grande, óbvio que isso ia gerar problemas, então a gente não conseguia assegurar uma grande fonte de alimento com abundância para ter uma população maior. Ou seja, em mais de 95% da história de evolução humana, né, onde a maior parte dos passos finais para o desenvolvimento da nossa espécie ocorreu, inclusive no nosso cérebro, a gente se desenvolveu para grupos de geralmente menos de 100 indivíduos. Grupos de menos de 100 indivíduos, se você passa a vida inteira dentro desse grupo, você vai conhecer todo mundo em alguma medida intimamente. Então a gente tem né, a gente foi criado, a gente evoluiu para ambientes em que a gente conhece todo mundo ali do grupo. E isso faz com que a sobrevivência daquele grupo pequeno, que tem o risco de não conseguir caçar no outro dia e daí todo mundo ficar com fome ou alguma coisa assim, porque a preservação de comida era bem pequena, acontece que o grupo ele precisa trabalhar de maneira muito unida, ok? Precisa ter um trabalho em equipe muito grande na caçada, na coleta, na defesa do bando, né, que é um dos termos que também era utilizado por especialistas, né, se não me engano, mais da antropologia. Mas esses grupos, esses bandos, né, eles precisavam ter uma boa defesa. Por exemplo, alguns começaram a desenvolver a pesca mais cedo, e esses foram os que começaram mais rapidamente a se estabelecer em um único lugar. Pô, tem que ter ali um trabalho legal para pesca, beleza. Tem que ter um trabalho legal para. Beleza, caçamos o animal, pô, a gente precisa separar, destrinchar, osso vai ser para tal coisa, vai ajudar com algum instrumento, vai ajudar numa estrutura, vai ajudar para fazer um certo item, beleza, o couro, vamos arrumar esse couro, essa pelagem para conseguir fazer algum tipo de roupa para sobreviver ao tempo frio, né? A carne, beleza, a gente tem que preparar a carne, preparar o fogo, né? Puxa, lanças e etc. A gente fez lança agora, pô, a gente tem que produzir essas lanças para caçar. Então, tudo isso, ok? Tudo isso exige muito trabalho em conjunto, exige coordenação.
Então, 95% da história da humanidade, mais na verdade, eu estou arredondando para baixo, tá, pessoal? Mais do que 95% da história da humanidade se desenvolveu para grupos fechados e coesos onde todo mundo se ajudava. E você ser mal visto em um desses grupos e atrapalhar, a gente assume e tem alguns indícios de que essas pessoas eram deixadas de lado e exiladas. E se você acabasse sendo exilado, você ia morrer sozinho, porque você ia ter que caçar sozinho para conseguir a tua comida. Você poderia quebrar a perna caçando, você não ia conseguir caçar no outro dia, não ia ter ninguém para cuidar de você, você não ia conseguir a tua comida. Então, exílio era uma morte, ok? Você não ia nem passar os seus genes para frente. Então, nós evoluímos para necessitar desse trabalho em equipe e para se orientar a buscar geralmente uma harmonização nesses grupos, querer pelo menos ser bem visto pelas pessoas. Né? Por isso que quando a gente vê hoje em dia até pessoas mais competitivas, elas gostam pelo menos de ser bem vistas. Porque ser mal visto em um grupo, quando todo mundo se conhecia, era mortal. Então, a gente teve tudo isso e aí a gente decidiu inventar a agricultura. E aí mudou tudo. A agricultura ela foi inventada em alguns lugares específicos, foi se espalhando ao longo de muito tempo. Aí a gente entrou no Neolítico, ok? E entrando no Neolítico, o que, que aconteceu? A gente conseguiu ter sociedades maiores em que tinha muito mais gente. E aí a gente nem conhecia mais todo mundo e etc, né? E aí a gente precisa de leis, a gente precisa de religião, a gente precisa de vários mecanismos para ajudar vamos dizer assim, coordenar e harmonizar relações entre pessoas que se conhecem muito menos e talvez comecem a nem se conhecer mais, mesmo morando na mesma cidade, na mesma polis, né, no mesmo grupo. E com tudo isso, a gente vai tendo sociedades mais complexas. Só que isso aconteceu nesse menos de 5% do final da nossa evolução até hoje. A gente ainda continua evoluindo. Né? Vide, por exemplo, a gente já está perdendo sisos. A gente está perdendo um tendão aqui que algumas pessoas não têm, por exemplo, mais. A gente está perdendo vesícula biliar, a gente está perdendo várias coisas ali. Né? E o que rola? A gente ainda está em evolução, mas só nesse finalzinho a gente se desenvolveu para estar nessas sociedades. Ou seja, é quase nada de tempo num quesito de evolução de espécies para a gente conseguir ter uma evolução que de fato mude o nosso cognitivo, mude a nossa neurologia. E isso, nesse caso, não é nem tão mal adaptado assim, porque a gente ainda, mesmo em sociedades complexas, precisa trabalhar em equipe. Não é o caso da ansiedade social. A ansiedade social, às vezes eu falo em outros momentos, tem uma explicação muito semelhante, mas segundo toda essa ideia da psicologia evolutiva, isso é uma coisa que deve muito provavelmente ter vindo desses momentos em que isso ainda era mais necessário. Só que hoje em dia, a gente de fato tem profissões que acabam tendo muito menos trabalho em equipe. E quem está nessas profissões, aí sim, é um resquício evolutivo desadaptado para a condição, para o contexto de trabalho dessas pessoas. O cara que é entregador, o motorista de caminhão, segurança particular, o cara que trabalha como vigilante noturno, porteiro noturno, que trabalha com trabalhos remotos, tipo eu aqui trabalhando tanto na minha orientação de carreira, na minha psicoterapia e fazendo as lives, olhando para uma câmera, não estou aqui trabalhando em equipe diretamente com alguém, conversando vivamente com a pessoa, né? Os profissionais da área de atendimento ao cliente que não estão trabalhando em equipe, os funcionários de comércio varejista que, como eu falei, estão trabalhando em equipe, né, que na verdade é mais uma competição, uma luta livre ali, né? Então, essas pessoas, elas não são muito felizes por vários motivos, mas também porque elas fazem parte, né, são indivíduos de uma espécie que se desenvolveu em grupos pequenos que trabalhavam em conjunto e que a seleção natural acabou selecionando genes que traziam para a nossa espécie, para a espécie desses indivíduos aqui, o instinto de trabalho em equipe para a sobrevivência. E quando você tem um instinto que está do teu hardware, que é natural a você, que faz parte de uma coisa assim de fábrica, e você não está seguindo esse instinto, é óbvio
que isso vai cobrar o seu preço. E eu não estou falando que isso seja errado de alguma maneira. A sociedade precisa desses profissionais e não está errado ir para uma dessas carreiras. Mas saibam que existe esse preço. Algumas pessoas vão ter maior ou menor facilidade de lidar com o preço, né, esse custo em saúde física e em saúde mental. Mas se você for para uma dessas áreas, saiba que essa é uma coisa muito importante que você vai ter que lidar. E essas 7 aqui, eu vou ser bem sincero, são poucas perto de todas as que eu consigo imaginar que tem esse elemento. Como eu falei, não tem psicólogo aqui, mas psicólogos, mesmo atendendo presencialmente, psicólogos atendendo na clínica e não necessariamente num lugar multidisciplinar, hospitalar ou alguma coisa assim, o psicólogo na clínica, que foi o que eu mais fiz desde que me formei, nós somos profissionais que trabalhamos muito essencialmente sozinhos. E eu senti muito isso aqui. E não tem psicólogo clínico aqui, ok? Mas eu senti muito isso em todos os anos, desde que me formei, que eu estou trabalhando na clínica, o peso de não estar trabalhando em equipe, de não poder sair com toda felicidade, contando para todo mundo, cara, fiz uma intervenção muito massa com o meu paciente, não sei o que, não sei o que. Não, porque a gente tem sigilo profissional, ok? A gente tem que lidar com isso, a gente tem que deixar as coisas ali. Eu não posso falar muito da dificuldade que eu estou passando, a menos que eu contrate um supervisor, né? Que é uma coisa que nem todo psicólogo tem acesso. Eu fiz uma intervenção super foda, magnífica, eu tô tipo, nossa, eu só posso compartilhar isso com o meu paciente naquela hora, né? Sim, eu estou trabalhando em equipe com ele, que é a forma como eu vejo as coisas, mas, cara, ainda parece tão pouco de vez em quando.